Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Como vocês devem ter visto, o último sábado de várias autoridades da nossa república foi bastante animado, por assim dizer. Vamos começar pelo sábado de Gilmar Mendes, que logo nas primeiras horas da manhã atendeu a uma reclamação da OAB e soltou uma liminar para suspender as investigações realizadas no âmbito da Operação Esquema S. Essa operação, como já discuti bastante em vídeo anterior aqui do canal, foi deflagrada pela 7ª Vara Federal do Rio, do nosso estado do Rio, a partir de uma colaboração premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio, e mirou diretamente vários escritórios de advocacia, incluindo o escritório do senhor Zanin, advogado de Lula, e o de Wassef, ex-advogado de Bolsonaro. Para que a gente possa entender aqui a exata dimensão de todo o absurdo dessa decisão proferida sábado por Gilmar Mendes, eu peço aqui a vocês alguns minutos, só alguns pouquíssimos minutos de paciência e de tolerância para que eu possa explicar alguns aspectos técnicos envolvidos nessa decisão. De fato, eu acredito que para exercermos de forma legítima o nosso direito à revolta, o nosso direito à indignação, nós temos que, antes de mais nada, entender o que está em jogo, do que trata o assunto. Caso contrário, a revolta se torna apenas um grito de torcida ou um slogan, o que está longe de ser o propósito aqui do nosso canal. Antes de mais nada, o que é uma reclamação? O que foi essa medida proposta pela OAB? Uma reclamação é uma espécie de petição prevista no regimento interno do Supremo para discutir violações flagrantes à Constituição Federal. E, nesse caso, quais foram as supostas violações suscitadas pela OAB? Basicamente duas. A primeira teria sido uma violação à tal prerrogativa de foro, o bom e velho foro privilegiado. E a segunda teria sido uma infração ao princípio constitucional da inviolabilidade do advogado. Vamos comentar um pouquinho aqui cada um desses aspectos. Em relação ao aspecto 1, como vocês devem recordar lá do vídeo que fiz sobre a Operação Esquema S, o Ministério Público relatava, com base em evidências bem robustas, que aqueles escritórios de advocacia atingidos pelas investigações seriam, na verdade, cúmplices, seriam colaboradores de autoridades, essas sim, com foro privilegiado, num esquema delitivo, num esquema delituoso. E como vocês devem recordar, a petição do Ministério Público mencionava explicitamente ministros do STJ e um ministro do TCU. No entanto, o que a OAB parece não ter compreendido é que essas autoridades com foro, reitero, os ministros do STJ e o do TCU, não constavam sequer como investigadas nesse assunto e jamais sofreram qualquer tipo de medida, qualquer tipo de busca e apreensão em seus escritórios. Portanto, a operação mirou e se restringiu apenas aos escritórios de advocacia, que até onde eu saiba não tem qualquer foro privilegiado, pelo menos por enquanto. Então observem aqui todo o descabimento das alegações da OAB, pelo menos nesse primeiro aspecto. Vamos
Vamos ao segundo aspecto, que é a questão da inviolabilidade do advogado. Essa garantia de inviolabilidade foi inserida no texto constitucional, lembremos aqui, após 20 anos de uma ditadura militar e, na verdade, se destina a garantir a inviolabilidade do profissional da advocacia por seus atos e suas manifestações, ou seja, pelo legítimo exercício da profissão. Essa garantia nem de longe pode assegurar a impunidade dos profissionais da advocacia, como pretendeu nesse caso a OAB, argumento que foi acolhido por Gilmar Mendes, mais um argumento totalmente descabido. Portanto, acompanhe aqui com muito cuidado o meu raciocínio. Se não houve violação à nossa Constituição, pelo menos nos dois aspectos suscitados pela OAB, não caberia aqui uma reclamação. Ora, se a OAB se sentiu muito injuriada, se sentiu muito insatisfeita com as medidas determinadas pelo juízo da 7ª Vara nessa operação Esquema S, ela que tivesse recorrido ao TRF2, ao nosso Tribunal Regional Federal, que é a instância que recebe recursos contra decisões da primeira instância, ou seja, do juízo da 7ª Vara Federal. Então, me acompanhe um pouco aqui. Na verdade, o que a OAB fez é algo que a gente conhece no mundo jurídico como supressão de instância. O que fez ela? Pulou uma instância, saltou a instância do TRF e protocolou uma reclamação, a meu ver, totalmente descabida, para cair no colo do ministro Gilmar Mendes. Vejam vocês que essa decisão de Gilmar, totalmente inconsistente e estapafúrdia, pelas razões que eu acabo de comentar, manifesta dois vícios que foram muito bem apontados em decisões recentes do Supremo pelo eminente constitucionalista Joaquim Falcão em entrevista muito recente ao jornalista José Neumann e Pinto, entrevista concedida neste final de semana. Vou deixar o link da entrevista aqui para que vocês possam acompanhar na íntegra, uma entrevista de aproximadamente 36 minutos, mas muito esclarecedora sobre toda essa promiscuidade que tem sido observada entre certos membros do Supremo e membros de outros poderes, mais especificamente Bolsonaro. E ao longo dessa entrevista, Joaquim comenta em detalhes toda a impropriedade da indicação ao Supremo por Bolsonaro do senhor Cássio Nunes. Agora, voltando aos vícios dessa decisão de sábado de Gilmar Mendes, Joaquim, nessa entrevista, coloca com enorme perfeição, com enorme precisão de detalhes, dois vícios, como já disse, que têm sido muito observados em decisões recentes do Supremo e que são observados também nessa última decisão. Que vícios são eles? Vício número 1, o que Joaquim chamou na entrevista de monocratismo, que é essa verdadeira enxurrada de decisões monocráticas, de decisões proferidas por um único ministro, sem ouvir o colegiado, o que é um verdadeiro atentado à democracia. Afinal, como muito bem colocado por Joaquim, o pagador de imposto, o jurisdicionado, aquele que está sujeito à jurisdição de um tribunal, espera, nutre uma expectativa por uma decisão a ser proferida por um colegiado, por um grupo de juízes, e não por um único juiz. E aí, quando começam a se multiplicar essas decisões monocráticas, o resultado é um enorme caos, um enorme ambiente de
insegurança jurídica. E o segundo vício apontado na entrevista por Joaquim foi o que ele chamou de plantonismo, que é essa quantidade enorme de decisões proferidas nos finais de semana, nos recessos do judiciário, por alguns ministros, por alguns membros de cortes superiores, em ocasiões em que a sociedade não esteja alerta, já que os atos processuais são praticados em dias úteis. É assim que deve ser, com exceção, com raríssimas exceções do plantão judiciário, situações muito emergenciais. Uma decisão judicial não deve ser proferida, em regra, num final de semana. Se for, estaremos vendo realmente a concretização do processo kafkiano, do romance O Processo, do qual inclusive já tratei um pouco aqui no canal, e onde os atos dos tribunais eram praticados no final de semana. Uma completa falta de transparência, um atentado aos princípios da democracia e do Estado de Direito. Portanto, já vimos como Gilmar passou o seu sábado muito laborioso, muito envolto em tanto trabalho para tentar fundamentar uma decisão tão estapafúrdia. Já o seu colega Toffoli parece ter passado um sábado mais divertido. Afinal, recebeu alguns coleguinhas, alguns amiguinhos novos para uma pizza muito animada num sábado à noite. E quem eram esses coleguinhas? Um deles, o senhor Cássio Nunes, o novo indicado por Bolsonaro ao Supremo. O outro, o próprio Bolsonaro. E em seguida, o senhor Davi Alcolumbre, nosso presidente do Senado Federal. Todos eles se reuniram na casa de Toffoli, supostamente para assistirem a um jogo de futebol e para compartilharem deliciosas pizzas. E aí vocês podem me perguntar, qual o problema em tudo isso? Afinal, um ministro do Supremo, um juiz de um tribunal superior, não pode sequer ter amigos? Que vida tão sacrificada tem que ser imposta a essas pessoas? É claro que eles podem ter amigos, só que esses amigos não devem ser os chefes dos outros poderes da República. E aí, pensem comigo, vamos raciocinar um pouco juntos, diante desses recentes elos de amizade travados entre Bolsonaro, Toffoli, Alcolumbre, todas essas figuras proeminentes da nossa República. Que grau de isenção terá Toffoli para julgar vários casos envolvendo Bolsonaro e família que correm no Supremo, tribunal por ele integrado? Pensem aqui comigo, Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, é objeto de um inquérito no Supremo. Que isenção terá Toffoli para examinar esse processo? Flávio Bolsonaro, seu filho 01, é objeto de 2 medidas em curso junto ao Supremo. E pensar que essas medidas vão ser apreciadas, vão ser julgadas por alguém que compartilha pizzas num sábado à noite com o seu pai? Isso é tudo menos Estado democrático de direito. Acredito que, na verdade, estejamos assistindo a um enorme escárnio e muito custeado com o nosso dinheiro, com os nossos recursos, os recursos dos nossos impostos, as verbas públicas. Essas pessoas não param de escarnecer, de debochar de todos nós, de quebrar a força das instituições, de quebrar a institucionalidade das relações entre chefes de poderes, como tão bem colocado na entrevista de Joaquim Falcão. Essas pessoas não se portam como chefes de poderes distintos, harmônicos e independentes, mas como verdadeiros coleguinhas, ou poderíamos dizer
cúmplices em certas situações muito pouco republicanas. Reitero aqui, temos que continuar exercendo o nosso legítimo direito à revolta, ao protesto, e temos que ter sempre em mente que uma democracia forte não é necessariamente aquela integrada pelos melhores membros, mas sim aquela que dispõe das instituições mais fortes, dos mecanismos de controle mais robustos. E é isso que está praticamente desaparecendo na nossa República. Vamos ficar de olho, vamos gritar contra tudo isso, vamos usar as redes para lançar esse nosso grito de revolta e, sobretudo, não vamos mais votar em nenhum dos membros de toda essa corja. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.